dia juntos aqui, começando o seu Pod Legal. Que delícia estar aqui com vocês. Obrigado pela sua companhia. Já vou acompanhar o chat aqui para saber quem está online com a gente. Mas mais importante é que você entre para conversar com a gente aqui. Para isso, você precisa ser inscrito no canal. Então já aproveita, você que entrou agora, que está dando de cara com a gente, já faz a sua inscrição aqui no canal, participe e vem conversar com a gente no chat. Muito obrigado. Mais uma terça, mais uma quinta juntos aqui. E é muito gostoso isso. Eu falo que sempre são os dias melhores da semana porque eu tenho essa companhia, que é a companhia de vocês na hora do almoço. E esse time aqui, você sabe que é um time especializado. Cada semana a gente vai trazendo convidados assim especiais. E hoje eu tô aqui com dois iniciantes. Estou começando aqui com a gente aqui no Pod Legal. A Alessandra, que tá do meu lado aqui, já esteve conosco, né, Ale? Seja bem-vinda! Obrigada. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer. Obrigado por você estar aqui com a gente, viu? E na minha frente, dois grandes amigos aqui também, que hoje estão aqui começando com a gente, né? Eu falei que a amizade muitas vezes pode não perdurar depois de um pod legal aqui, né? Mas eu acredito que no caso aqui eles vão se divertir e vêm outras vezes. Então, Natália Bludemi e Elton Enéas, sejam bem-vindos. Tudo bem, Natália? Tudo jóia, obrigada, é um prazer o convite. Preparada? Você acha Vamos que a amizade lá. vai continuar depois, vai, assim? vai. Posso falar? Podemos falar de tudo aqui? E eu acho que vai me convidar mais vezes também. Que bom, aí gostei. Elton, e aí? Como é que você Como é tá? que você tá? Tudo jóia? Maravilha, Afonso. Obrigado por estar aqui, por ter aceitado o convite, viu? Eu é que te agradeço, é um grande prazer e eu acho que essa questão da amizade pode ficar tranquilo. O nosso assim, Fla-Flu a gente faz aqui. Os assuntos aqui, viu, são assuntos picantes aqui. Bom, mas vamos lá. Os assuntos que a gente traz do Pod Legal são sempre assuntos voltados aí para o mundo jurídico, mas de uma forma super descontraída e assuntos que podem acontecer dentro da sua casa. Então a gente tem aqui matérias que são importantíssimas e que acontecem aí no mundo dos famosos, mas por um outro lado, a gente também tem perguntas que você pode enviar. Inclusive, se você tem uma pergunta, já envia pra gente aqui que o pessoal vai responder. Se não responder hoje, no próximo programa, a nossa produção prepara e já deixa selecionado ali pro próximo programa. E o primeiro tema aqui, a gente vai falar do Militão, que tá aí nas páginas, né, em todo lugar falando. Militão abre novo processo contra ex para pagar 6 mil de pensão à filha. Natália, você estava até falando, né? Nossa, que estranho o pai entrar com o processo, né? Porque, na verdade, a gente acostuma ver o contrário. Isso. Mas aqui parece que tá uma confusão essa história. Sim. A influenciadora, né, que é a Caroline Lima, ela diz que vai expor o que viveu com o jogador. Isso eu já não gosto disso. Eu acho que, poxa vida, você vive ali, sabe, um amor, uma amizade, um companheirismo, e de repente aquela pessoa que você, sabe, dividiu a sua vida, os seus segredos, os seus bons momentos e tal, vira o teu pior inimigo. E aí diz que vai expor o cara, que atleta fala que foi pego por gravidez, quase instantânea da modelo. Ah, tá dizendo que foi um golpe aqui, né? Mas ninguém faz sozinho o golpe, não, né? O golpe foi feito junto, pois né? né? Ele não se preocupou também, foi instantâneo e ele... E ela diz, inclusive, que vai expor ele pelo seguinte, vai colocar... vai trazer aí conversas de WhatsApp que dariam indícios de que ele queria ser pai. Então a discussão é meio essa, que ela vai expor a vida dele porque ele diz que ele foi pego de surpresa. E ela diz que assim, existe conversa. Se ele foi pego de surpresa, se ele queria ser pai, isso pouco importa, sim, eu acho, hoje em dia. É pai, né? O que a gente vê. É ou não é pai? É pai. Então tem que pagar a pensão, ponto final, né? Eu acho que é a coisa mais objetiva. Os caras ficam inventando umas historinhas aí. Mas enfim, o zagueiro Éder Militão abriu um novo processo contra a influenciadora Caroline Lima. O jogador do Real Madrid pediu na justiça que a pensão alimentícia à filha Cecília seja fixada no valor de 5 salários mínimos, ou seja, R$ 6.060. Além de despesas com saúde e educação. E suas atividades extracurriculares. Não tá ruim essa pensão. Se a gente for pensar, além da escola, além de não sei o que lá, além de não sei o que, isso aí não é ruim. A reportagem do UOL teve acesso ao processo. Em sua defesa, Militão alega que é um jogador de futebol em ascensão, mas que atua em uma profissão instável e, por isso, não tem possibilidade de enviar valor maior. Os advogados do zagueiro do Real Madrid também exaltam que o atleta colabora financeiramente com o sustento da sua família, pais e irmãos, e que Carolina Lima trabalha como influenciadora e tem boas condições para ajudar o sustento da família, da filha. Vamos lá, vou falar minha opinião e aí passo para vocês. Eu não acho que ele tá errado. Eu acho que não é porque a condição do pai é uma super condição que a Caroline tem que falar assim, agora tô bem na vida. Mas eu acho que ele tem que dar uma boa condição pro filho dele, se ele pode. Então assim, 6 mil não é uma pensão tão alta, mais escola e tal, mas é razoável, dá para viver, dá para ir bem. Agora quero ouvir a opinião de vocês aí, o que vocês acham com relação a isso. Quem começa? Quem tem coragem? Por favor, doutora, vamos lá. Vai, fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Eu acho o seguinte, se eu não me engano, o filho é um recém-nascido, a menina é uma recém-nascida. Não gasta tanto, né?
Não, peraí, o pai tá pagando escola, o pai tá pagando, vai pagar escola, plano de saúde, questões extracurriculares. R$ 6.000 para uma criança pequena, dá. Eu acho que tá razoável. Aí, depois, com o tempo, vai existindo maiores necessidades, vai aumentando a pensão e vai revendo. Mas hoje, R$ 6.000, considerando que a mãe também tem uma condição relativamente dentro dos padrões. Esses 6.000 é para dividir gastos e um pouco de moradia, mas eu acho que tá razoável. Sem clubismo? Visão masculina do negócio. Não, sem clubismo, sem clubismo. Ele estava melhor quando estava no São Paulo. Não tinha esse problema. Não tinha dor de cabeça. Eu acho que é o que a Natália falou, assim, o valor em si, eu acho que vai muito da consciência, porque foi ele que pediu, né? Foi ele que iniciou com o processo, né? E ele sabe o quanto ele ganha e o que ele pode dispor. Filho é filho, né? Eu acho que ele pode mais. Eu acho que ele pode mais. Claro. Eu acho que pode. Mas será que o poder... A alegação que ele fez... Nesse momento, tem assim, escola, saúde, extracurriculares. Existe a necessidade de mais para uma criança dessa idade? No momento que existe maior necessidade... Olha, uma vez, chegou uma cliente aqui para mim e falou, olha, tô mandando uma cliente para você, chegou aqui. Bom, a criança tinha 6 meses. E ela falou, olha, essa criança é fruto de um relacionamento... extra do casamento do cara, ele é casado, ele tem 4, 5 filhos, ele é um grande empresário, não sei o que lá. Bom, daí eu quero tantos mil para minha bebê fazer ginástica, tantos mil para minha bebê se divertir, tantos mil para brincadeira, tantos mil para natação. Bom, eu sei que dava 40 mil a pensão que ela queria. Eu não peguei o processo. Porque eu não acho justo, eu não acho que é correto isso, né? Eu advogo, a grande maioria, eu advogo para pais aqui, para os homens, né? Mas não porque é uma diferença, é aquela dor que eu sinto, é aquilo que eu entendo, eu já passei por isso. Então, acho que quando você passa, né, teu coração, ele trabalha muito e ele entende a dor do outro. Então, por isso que eu acabei me especializando, fazendo agora essa parte. Mas eu acho que o rapaz aqui, ele entrou com essa ação exatamente com medo do que podia vir do outro lado, né, do tiro que vem do outro lado. Até mesmo porque, seja lá, se ele queria ser pai, ou se ele não queria ser pai, mas uma gravidez muito rápida, instantânea, não é legal para ninguém. Você mal conhece a pessoa, e dito e feito, deu no que deu. Né? Então, assim, isso já mostra uma intenção que não é positiva de nenhum dos dois, né? Dele que não se preocupou com doença, porque as pessoas só pensam no filho, mas e a doença? Olha, e aí? Né? Se a pessoa faz com você, faz com o outro, e você não tem essa preocupação, então na hora ninguém se preocupa. Aí depois, agora quem paga o pato é a criança. E a situação da criança, né? Hoje a criança é pequena e não entende tantas coisas, assim. E lá na frente, como que vai ficar a cabecinha dela, né? É bem complicado mesmo. O valor eu entendo que seja razoável realmente. Mas e o amor, e o carinho? O valor é razoável para nós, assim. Isso, né? para nós. Agora, com um cara que ganha não sei quantos milhões no ano, é razoável? Essa que é a questão. Ela tá querendo mensurar a pensão da filha com a posse dele, com a possibilidade. Eu acho que ele pode muito mais. Mas será que o poder faz com que ele pague mais? Vocês acham justo isso? Ele pode, mas é dele, né? Essas relações midiáticas são muito interessantes, né? Quando a gente começa a dar uma olhada, né? Ele alega que ela tem condições. E que eu acho que o ela fato... não tem, viu? Ela deve ser uma... Eu nunca vi essa moça. É a famosa... Vou até procurar mas me fala uma coisa. Ela é influencer, né? Pelo que eu Mas eu acho que a pensão tem a ver também com a situação assim. O que a criança precisa no momento? O que adianta eu dar para um recém-nascido R$ 10.000 por mês? Achei ela, gente. Ela tem que vou? Porque 3 milhões, pro bebê, é para aquela criança. Por que eu tenho que dar 40 mil, 50, 1 milhão? Exatamente. É isso que eu penso também. Eu ia falar isso. Então a pensão é para as necessidades daquele momento da criança. Depois você pode até fazer uma revisão e etc, né? Mas você vai revisando conforme a necessidade. Isso, assim, né? Pela notícia do UOL, a gente não tem também uma noção exata do que foi proposto, né? A gente não sabe se nós estamos falando aí de repente, ele está fazendo um pensionamento provisório, se nós estamos falando de uma situação... Como o Afonso acabou de ler, o próprio UOL disse que além desse valor ainda tem gastos com escola, com plano de saúde. Sim. Tem um agregado por trás disso. Olha, ele vai pagar despesas com saúde, educação e 2 atividades extracurriculares. Então significa o seguinte, ele vai pagar escola, ele vai pagar
o plano de saúde e questões relacionadas à saúde, vai pagar 2 atividades extracurriculares mais 6 mil. Um bebê não consegue? Assim, Eu tô. nesse Eu momento também precisa de acho. mais por causa da capacidade financeira. Querendo ou não, Ela tem a dinheiro, criança tá? herdeira. A Ela tem criança condições. herdeira Sim, dele. sim, acabou, E assim, ponto. se ele. Quando ele morrer é da criança, aí beleza. A criança é Mas ele tá herdeira. vivo, né? É dele. É. E a moça tem condições, tá? Eu tô vendo aqui que eu não conhecia, tá? Mas é uma influencer que tem aqui um bom número de seguidores, 3.300.000. Faz aqui um trabalho bacana, tem muitas fotos dela aqui, muito bonita ela. E muito bonita. Inclusive, meu filho curte. Olha aqui. O meu filho conhece. Deixa eu descobrir se o meu também. O meu curte as fotos dela, que eu acabei de ver. Eu não conhecia. Mas, ó, várias pessoas que eu conheço curtem. Então, ela é uma moça que tem lá a sua fama. Mas você sabe aqui. que na reportagem já até começou assim, que agora vai ter mais processo, porque depois disso, aí um já quer, acho que ela, quer processá-lo por dano moral. Porque. E já começou. Eu tenho dó da criança, porque Pelo querendo ou amor. não, Vai ficar no meio do tiroteio, né? tá ali Uma no loucura. Google, tá ali nas redes sociais, e agora desde pequena já tá estigmatizada com essa briga. Sim. É verdade. Desnecessária. É, o lamentável dessa história é a criança mesmo. É, a criança que Né? sofre. Por enquanto ainda não, né? Mas Não, mais pra os frente dois- vê tudo isso no noticiário, né? Os Parece dois que acabam fica com raiva até. do pai, com raiva da mãe. Os dois acabam até ganhando com essa exposição. Agora Sim. a criança não, né? Pode ser Na verdade marketing é essa, também, né? né, Elton? Tudo pode ser, né? Como você mesmo disse, hoje todo mundo é mesmo. influencer. Eu não conhecia ela. Eu comecei a seguir hoje. Eu não por causa dessa conhecia confusão. Conhecia também. Às vezes a pessoa arruma uma confusão só pra aparecer, né? E o Militão, de repente, fez isso só para entrar na Olha, seleção você sabe brasileira, que- na convocação do Tite. Vai saber. Será? Tá aí. Você sabe que isso que você falou agora era uma opinião que eu ia dar sobre um dos nossos assuntos Ah, de é? hoje. Que Então. muita coisa pode ser só pra Só pra tá na boca aparecer. do povo. Bom, vamos lá. Chegou uma pergunta pra gente aqui, olha. Doutor Afonso, o pai do meu filho, nos finais de semana que pega a criança, me deixa sem notícias, não atende as ligações, nenhum sinal de vida. Ele pode fazer isso? Existe alguma medida que eu posso tomar? Gente, isso é muito complicado, né? Até porque, vamos dizer assim, não existe uma regra, não existe regra, mas muitas vezes existe um novo relacionamento que não quer que você tenha contato com a pessoa. Então, assim, eu acho que na hora que teu filho tá com o pai, você tem que pensar o seguinte, ele tá bem. Se ele tá com o pai, ele tá com uma pessoa que ama ele o tanto quanto você ama. Pensa que se você tiver com o pai lá, se o cara ficar te atazanando, ficar te enchendo o saco. Mas eu acho que assim, notícias, é legal ter uma ou outra, olha, tá tudo bem, passamos bem. Mas assim, eu acho que o exagero não pode acontecer. E tem muito exagero, tá? Eu acho que é aquelas pessoas que ligam o dia inteiro, que fica atazanando e tal. Vou até trazer um exemplo meu aqui. Eu trago, às vezes, muitos exemplos da minha vida. Eu sou pai, tenho filhos, né? Filhos de. Sou separado, então eu tenho lá. Eles ficam no final de semana com a mãe e ficam uma semana comigo, uma semana com ela. E eles têm o celular deles. Então, assim. E eu dei o celular até com precoce. Eu reconheço que foi precoce, mas por quê? Porque eu queria ter contato com eles. Então eu ligo no celular deles, eu mando mensagem para eles e eles me respondem. Então eu não preciso falar com a mãe deles, né? Não que eu tenha algum problema com ela, mas a gente não precisa se falar. Eu falo com as crianças e aí eu acho que fica muito mais simples. Então a gente precisa achar, muitas vezes, solução. Um dia desse uma cliente me ligou, eu estava desesperada. Sabe, eu quero falar com meu filho, eu não sei onde ele está. Eu falei, mas dá um celular para ele, coloca um aplicativo de localização. Você sabe exatamente aonde ele está, se ele está passeando, se ele não está. Os meus estão aqui no meu aplicativo, eu vejo exatamente onde eles estão qualquer hora. São meus filhos, eu posso saber. Mas eu também não posso ficar atazanando a vida da mãe que tem a vida dela. Mas assim, tem quem pense diferente. O que você acha? Eu acho que bom senso e limite, respeitando o limite do outro, eu acho que é bem importante. Até Acho porque muitas vezes liga pra falar uma coisa e já fala outra e briga, né? briga, e aí a criança tá no meio, eu acho bem complicado isso. Eu acho que uma pitadinha de bom senso e limite, respeito, acho que vale aí, meu entendimento. E aí, Elton? Você? Eu acho que, assim, pelo exemplo que está aqui, pelo que ela está me falando, que ela perguntou para nós, ela talvez tenha escutado em algum momento falar em alienação parental, que é uma coisa diferente. Alienação parental realmente é uma situação que está prevista em lei, né? E é uma alienação parental quando você exagera, quando você não Sim. deixa efetivamente ter o contato com o pai. Aqui está falando que é, ou com o pai ou com a mãe, né? Com um dos genitores. E aqui está falando que é nos finais de semana, e final de semana é realmente daquele que está com aquela guarda naquele final de semana. Não chega a ser uma alienação parental. Esse conceito, né, de alienação parental ele é muito subjetivo, difícil. é difícil de você chegar.
Mas muita gente faz sem saber o que tá fazendo. muita gente Não tem faz a sem mínima saber o que noção tá do que tá fazendo. fazendo e o mal que tá fazendo pra criança. Então, Mas não me parece aqui, Não é. tá falando de final de semana, que pega a criança e fica com ela, tá curtindo a criança. Não me parece aqui que a pergunta dela tem a ver com essa situação, mas é importante sempre ficar ligado, né, Afonso, para não incorrer nesse tipo de situação que você falou. E assim, eu acho que tem uma coisa que acontece não tô falando aqui mal das mulheres, por favor, eu sou mulher, conheço muitas mulheres, tem, né, todos os nossos ancestrais aí, mas infelizmente às vezes as mulheres têm uma mania de, casadas ou separadas, de quererem ser mãe do marido ou do ex-marido. Então assim, a partir do momento que você fica ligando pro teu ex-marido que tá com a criança, muitas vezes não é só, a gente sabe nas relações. Então é para perguntar assim, você deu banho? Ele tá com febre? Ele comeu tal coisa? Então, quer dizer, isso é um problema seu naquele momento. é uma cobrança em relação ao pai, né, da criança que tá com aquela criança naquele momento, como se ele também fosse um filho. Entendeu? Você liga e às vezes esse pai não atende, porque ele fala: eu não tô aqui com a criança para ficar atendendo e respondendo um questionário a ela que não cabe a ela nesse momento. E assim, se ela dá banho às 6, não tô falando, criança tem que ter regra, mas assim, às vezes essa mãe quer que esse pai haja de acordo com o que ela entende que é ser mãe. E com as regras dela, né? Do que ela entende importante. Às vezes o que ele acha importante não é aquilo. E é aquilo que eu te falei, que o marido vira um filho também. Porque assim, o meu filho cumpre essas regras e eu quero que o meu marido cumpra as mesmas regras que eu, como mãe, estou impondo. E aí, meu marido não atende. Ele é tão pai, vocês têm que achar essa dinâmica, mas o que a gente vê, às vezes, na vida, é que, infelizmente, as pessoas não entendem esse papel de pai e mãe e a mulher fica querendo ser mãe do pai da criança. E você sabe que eu acho que o problema aí é mais psicológico do que qualquer outra coisa, né? Então, muitas vezes, uma ajuda psicológica para você, sabe? No sentido de tentar entender essa dinâmica, de tentar entender até onde você pode ir, né? Até a página 2 e tal. Eu acho que isso é muito importante, para você não ultrapassar limites, até para você viver mais tranquila. Ah, mas ele não dá banho no meu filho. Cada um tem o pai que merece, cada um tem a mãe que merece. Então, assim, ele não dá banho, mas você não faz comida. Na sua casa não escova o dente, na do outro dorme de pijama. Tá na casa do outro, é do outro problema, Sim. né? Acho que isso é muito difícil. A gente percebe que as pessoas têm grande dificuldade nesse sentido, né? E aí começa aquela briga, não, tem que ficar comigo. E na pandemia, que as mães entravam com processo para impedir o pai de ter contato com a criança por causa da pandemia, e aí dizia, não, ele sai muito, então ele não pode ter contato com a criança. E a loucura maior é que os juízes deferiam, sabe? De que os pais não podiam ter contato. Muitas crianças ficaram sem contato com os pais por causa desses requerimentos das mães. Agora, peraí, faz sentido isso? É muito maluco, né? Você sabe que essa semana um cliente estava me fazendo uma consulta perguntando a contratação de uma psicóloga na instituição que ele, né, trabalha e tal. E aí ele entrou na seara particular e ele me contou assim, a minha neta estava apresentando sinais de agressividade. Os pais são casados. Em tese está tudo bem. E ela estava apresentando sinais de agressividade, então colocou na psicóloga. E de repente a psicóloga, na verdade, tratou os pais. Sim, é os pais o problema. E a criança, aqueles pais não tinham intenção dela estar agressiva, nem estavam fazendo absolutamente nada, mas às vezes é o formato de comportamento e aquela menina, aquela garotinha melhorou a partir do momento que os pais foram, né, alteraram o comportamento. Então, precisa ver, não é só culpa de um, culpa do outro, mas tá difícil aí do pessoal equalizar, né? Ceder daqui, ceder de lá e manter um equilíbrio. Pessoas. O problema é pessoas. E eu vou dizer pra você, eu tava dizendo um dia desses, eu tenho uma frase que eu digo que é a seguinte, empatia resolveria qualquer problema do mundo. Qualquer problema do mundo. A gente tá hoje vivendo aí essa polaridade de política, né? Ah, um é Bolsonaro, outro é Lula, outro é lá. Bem, se tivesse empatia, se você colocasse um pouco no lugar do outro, se você visse... Eu vejo muitas pessoas defendendo um outro pensando no próprio umbigo. Né? E a gente não tem que pensar no próprio umbigo, a gente tem que pensar na coletividade, mas as pessoas não pensam na coletividade. As pessoas pensam, o meu interesse qual é? Ah, é este, então este candidato me é mais vantajoso, aquele é mais vantajoso. Não, a gente tem que olhar assim, o que é melhor para a coletividade, o que é bom para todo mundo. No caso dos casamentos, né? Poxa, o que é bom para o pai também, o que é bom para mim, o que é mais ou menos bom para os dois, não tem que ser 100%. E, enfim, e aí as pessoas sofrem, mas o problema é psicológico, as pessoas precisam de ajuda psicológica.
precisam se conscientizar Eu acho que disso. o lance de se colocar no lugar do outro é um negócio que falta muito, porque às vezes quando você tá conversando com uma pessoa, ela vem te contar um problema, ela tá lá, metralhando, aí você fala, pera, tá. Agora deixa eu te dar uma visão aqui de quem tá de fora, porque tudo isso que você tá me falando de X pessoa, deixa eu te falar. E você começa a fazer, a pessoa vai, peraí, gente, Tem é tão... aqueles que também não enxergam outro lado, não. né? Que é só o dele e ponto final. Mas é tão simples, você coloca um pouquinho, às vezes, no lugar do outro. Mas que você não concorde, mas Resolve. coloca um pouquinho, que ameniza. Ajuda bastante. É isso. Vocês falaram tudo. Ó, pai dessa criança, tem empatia também. Dá uma ligadinha de vez em quando pra mãe. Deixa eu defender também a mãe aqui na história, porque tá todo mundo defendendo o pai aqui, então eu preciso ser o contraponto. Não, mas assim, mas eu acho que Não é o pai, pra mim essa relação, tudo que eu falei aqui, também vale... Eu sei. E tem muito pai que faz o inverso. Por exemplo, eu sou advogado de uma escola, né? Gente, vocês não têm noção do que acontece ali. Ela fala assim pra mim, não, a dificuldade aqui não é lidar com as crianças, é com os pais. E quando tem o pai separado, então, é que vem muitos problemas nesse sentido, sabe? Quando os pais, olha, ele não pode pegar a criança hoje porque não é o dia dele. Peraí, onde está dizendo isso? Se o pai chegar lá para pegar a criança e a guarda dos dois é compartilhada e não tem nenhum impedimento, mas não é o dia dele. É um problema de vocês se é ou não é o dia dele. Agora só falta a escola ter que controlar. Quarta é esse pai, terça é esse pai. Aí fica louco, tem que ter um funcionário para analisar os divórcios. Picuinha muitas vezes entre os pais. Sabe, né? As pessoas fazem confusão onde não é. Aliás, o povo gosta de confusão onde não existe. Né? Não faz bem pra Como é que faz criança. pra te arrumar uma confusãozinha? Né? Como a gente estava falando no exemplo anterior, né? Quem sofre é a criança, não faz bem pra criança isso. Mas os pais Já foi. sofrem. Você já foi, muito provavelmente, eu acho que a Natália também, já foi num aniversário de pais separados em que os pais realmente não se falam? Como é uma coisa assim, vexatória, Sim. né? Você fala assim, vou tirar fotos agora com o meu filho. Aí fica metade das fotos só com o pai, metade das fotos só com a mãe. Metade das fotos só com a família do pai, metade das fotos só com a família da mãe. Quando é o pai que está dando a festa, a mãe fica num cantinho lá, numa mesinha afastada de todo mundo. Quando é a mãe que está dando a festa, é o pai que fica no relento. É uma coisa muito horrível, é horrível. A gente precisaria bem ter triste tudo a palavra-chave que vocês colocaram agora, empatia. Empatia resolve tudo. Resolve Resolve tudo. problema trabalhista. Né? Oh, Ó, muitas vezes Não resolve. precisa de testemunho, não precisa nada, é empatia. Você tá falando isso do patrão. se houvesse empatia, acho que não haveria nem necessidade de judiciário. Exato, eu ia falar isso. Essa semana eu tive uma funcionária que a gente aqui, ela é minha, há 8 anos ela tem com a gente. Ela teve alguns problemas, sabe? E assim, eu sou muito assim de me colocar no lugar. Eu falo da empatia, mas eu me coloco muito no lugar do outro. Então a gente fez bastante por ela ali no momento difícil que ela passou, né? Aí quando foi agora, ela queria sair, porque ela teve que sair do dia pra noite. Então assim, 8 anos aqui, falou pra mim, não venho mais a partir de amanhã, por um problema X. E aí nós fizemos uma demissão e ela queria uma outra coisa, né? Falou, doutor, como você não vai fazer isso pra mim, não sei o que lá. Sabe, pensei que você pensaria mais na minha filha. Eu falei, o quê? Você tá falando isso pra mim? Eu falei, olha o que eu fiz pra você. Ela falou, não, eu sei, é verdade. Mas, daí eu falei, vem aqui. A gente conversou, ela falou, verdade, doutora, que a gente às vezes não pensa nisso, mas você fez mesmo, e agora eu tô pedindo mais. Tem que se colocar no lugar, enfim, viu? Muito louco tudo isso. Posso te confessar uma coisa? Pode. Eu sou um péssimo advogado de família, sabe por quê? Sério? Por quê? Toda vez que tem uma situação de separação, eu consigo conciliar o casal. Aí eles voltam. Nossa. Então você tá bem, pô. Não, porque aí o que Vou acontece? te indicar vários casais. Eu perco todo o tempo do mundo em reuniões, etc. E no Perde final gente. acabo fazendo a conciliação. Mas você tem que assim, na Porque primeira reunião sabe você tem o que que falar assim, falta? ó, você tem que falar assim, Falta os honorários conversar. tanto e tanto. Se conciliar, paga tanto. Para a É isso aí. reconciliação. Mas é por causa disso. Muitas vezes falta só um diálogo. Falta só alguém para estabelecer esse canal para o diálogo. Né? Isso. Quando você começa a conversar, fala assim, mas qual é o problema? O problema é realmente sério? Você acha mesmo isso relevante? Isso que você está considerando como problema? Muitas vezes, rapaz, a pessoa sai da sala de reunião chorando e já fazendo juras de amor. Ah, meu Deus. Por isso que eu sou péssimo. Uma vez eu Deixa reconciliei. Quem quiser se separar, não me procure. As poucas vezes na minha vida que eu fiz, eu reconciliei um casal na sala de conciliação no TJ. Aí, ó. Brigando, eu fui por uma das partes, era até pro bono. E ali a gente ficou, discutiu, até que chegou uma hora e falou, parou o processo, vamos pra casa todo mundo. E reconciliou. Ah, que bom. Eu fico feliz. Mas é que às vezes não dura, né? Porque a coisa já tá desandada. Elton, você tem chinela havaiana? Olha, eu tenho alguns.
Alguns? Opa! Mas chinela havaiana hoje em dia Não não é sou um assim barato, hein? colecionador, não sou um colecionador, mas tem alguns. Eu não sei quanto que você pagou, mas aqui É. tem um site que é o Farfetech. Não sei se é isso que fala, como é que fala o nome desse site. É um site de moda de luxo, tá? Farfetech. Será que é isso o nome? É Farfetech. Farfetech, sei lá. Farfetech. Farfetech. Eu não comprei nunca nessa loja, então eu não sei dizer. Talvez o Elton possa dizer melhor que eu, que ele tem o chinelo havaiana de lá. Cobrou R$531 no chinelo havaiana e está recebendo críticas de internautas. O valor é 10 vezes mais alto do que no site da marca original. Há outras sandálias havaianas disponíveis da loja de luxo, como o modelo Mastermind Japan, vendido por R$2.312. A loja online de luxo Farfetech gerou repercussão na internet ao cobrar R$531, valor 10 vezes maior. O modelo é de cor branca com a bandeira do Brasil. Com o preço do frete, a compra chega a 630. Há outros modelos disponíveis no site, que é o 2003. Uma usuária do Twitter ficou incrédula com o valor. Agora me fala uma coisa, aonde é que está esse site? Será que ele vende no exterior? Ele é Não, é no Brasil. Conheço mas pouco. ele é um site que ele tem um monte de marcas. Se eu não me engano, ele também... Eu acho que ele vende no exterior também, mas ele tem várias marcas aí diferentes ou mais caras e tal. Porque a Havaianas, lá fora, ela é o que há, né? Eu tenho até uma conhecida que ela leva Havaianas para Grécia. Verdade. E vende muito Mostrar bem lá. aqui. Loja das É. Havaianas em vários lugares. Sua Mega é uma Farfetech. Pois é, uma Farfetech, vende bem. Olha Amiga, só, assim, você tem uma marca... tá vendendo na Farfetech. É como se fosse uma coisa que ganha um glamour. Uma tá das Lu. luxuosa, tá Uma das Lu. luxuosa. Olha, Isso, Uma das Lu, entendi. A Das próxima Lu das Lu virtual. é Farfetech, entendi. É, Gente, deixa eu ver, eu vou pegar aqui pra você ver. Olha só, meu patrimônio em Havaianas não chega nem a 10% disso. patrimônio. O patrimônio completo dela. Mas Eu sou essa do Havaiana tempo. Japão aí, Mastermind Japan, ela tem Ela é a venda... bonita, olha. É bonita, mas será que tem a venda no Brasil, assim, normal, no site da Havaiana? Mastermind? Deixa eu procurar aqui, vamos fazer a pesquisa já, que essa Havaiana maravilhosa aí. Eu já tô começando a achar que vale a pena revender as minhas. Está lá, tá vendo? Não é? Eu acho que sim, hein? Mercado Livre, me aguarde. Mastermind. Não tem o tênis da Balenciaga todo velhão e não sei o que, usado? Exatamente. Olha lá, Havaiana usada. E a minha Havaiana são aquelas Ó, asas é um- legítimas. Olha lá, que beleza. É uma parte, não tem só no Brasil, mas assim, são coisas luxuosas, tudo que tem lá. Além de luxuoso, ele pode ser, digamos assim, não é diferente, mas alguma coisa que a marca coloca lá, que é Único. difícil de você Uma vitrine, achar. né? Deixa, Acaba pode sendo ficar uma tranquilo. vitrine. Peraí que eu... olha aqui, o chinelo Havaiana, esse aí, ó. Custa caro aí, vamos ver quanto ele custa. Na Farfetech aqui. Ó, mas não é em qualquer lugar que tem, viu, gente? Não. Então você vê. Aí você tem esse site. Custa R$2.269 mesmo. Aí, que beleza. Fora da Farfetech? Não, só tem na Farfetech, em nenhum lugar tem. Tem isso também, entendeu? Então, peraí. Você tem um negócio que não vende na Havaianas, então. Obrigado, Rafa. De repente, a Havaianas pode fazer, por exemplo, uma sandália especializada para... Mas aqui, por exemplo, a de 500 e pouco, eu não sei, pode ser exclusiva do site. Mas é uma branca com um frisinho assim Sim, pois é, gente. brasileira, como se, assim, que você tem parecida. Pra ser sincera, exclusivo ou não exclusivo? O produto tá lá, Mas, o cara coloca o pergunta preço, quem fundamental quiser é- O problema paga. é de quem compra. É isso aí. exato. A pessoa pergunta pega fundamental a é: pessoa tem quem compra. pague? Tem quem pague? Não, quem paga. Agora, vocês acham que pode haver uma questão? É que a gente aqui, ninguém aqui Você tem atua na área filhos, de você tem vários consumidor, filhos, né? né? Por exemplo, a Adélia teve um problema que hoje vai se atrasar um pouquinho, mas a Adélia é do consumidor. Será que eu posso entrar com uma ação, que eu comprei uma Havaiana que custa mais caro e no outro lugar é mais barato? Não, né? Não, porque ela tá disponível em um monte Você comprou o que você Aquele é o quis. preço de lá. Ainda mais num site vitrine Você falou como que tem um esse, filho né? que- Não, porque o que acontece, né? Seus filhos colecionam esse álbum da Copa do Mundo. Sim, E aí esse álbum da Copa do Mundo tem umas figurinhas que são consideradas especiais, né? tem. E aí tem um valor de mercado para essas Não, mas figurinhas, né? isso eles falam pra mim. Ai, pai, essa figurinha custa R$2.000. Meu Isso. filho Eu falo, fala vamos isso. vender. É, Mas eu quem falei, compra? vende. Mas ninguém compra, Elton. Então, Mas Peraí. quem compra? Vale R$2.000 na cabeça Mas É o quem que eu pôs falo. esse valor, eu não sei se eu tô enganada, não foi a Panini não. que colocou que ela custa Não. 2.000. O mercado se regulou de que ela custa. Mas Então, inventaram isso. Ou inventaram. Entendeu? Inventaram essa, só que ninguém compra essa figurinha por R$2.000. Desculpa. e você entendeu? Assim, se o mercado inventou que vale, Meu filho disse que no álbum dele tem uma figurinha de R$9.000. Então por que você não vende? Vamos vender, filho. E alguém vai comprar? Duvido. Gente, é cada uma.
Bom, vamos lá. Então a gente falou da Farfetec aqui. Doutor Afonso, eu sou médico e trabalho como PJ. O hospital já chegou a me escalar 30 dias seguidos em jornadas de 12 horas ou mais. Tem alguma forma de eu processar pedindo vínculo dos meus direitos? Doutor Elton, vai. Tem, me procure, né? Não só tem, como eu tenho o caminho, né? Mas isso acontece muito, né? A gente tem muito esse Na caso verdade, como assim, esse. algumas profissões, sabe que até existe uma certa tolerância jurisprudencial para que elas possam ser através de PJ. E assim, médico é meio clássico, né? Assim como você já viu advogado, engenheiro, é um pouco clássico isso. E assim, a nossa legislação, ela ainda é uma legislação um pouco arcaica, trabalhista. Ela estabelece ainda aquela história do tudo ou nada que a gente sempre conhece, né? Ou você está dentro da CLT e você tem direito a tudo, ou você está fora da CLT e não tem direito a nada, né? E essa história de PJ, há situações em que você percebe mesmo que a pessoa é PJ, mas há aquela figura que a gente chama de pejotização, né? O médico que trabalha no hospital aqui, na pergunta parece que tem até horário para ser cumprido, etc, etc. Bem claro que... Já não parece muito PJ, né? Já parece que é algo que tem uma subordinação jurídica. E apesar de você ter essa figura do PJ, se existir aqueles requisitos de caracterizadores da relação de emprego, aí não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. E a Subordinação, justiça... pessoalidade, aí vai. Mas está tendo uma jurisprudência mais direcionada agora, uma certa tolerância disso, né? Eu tenho visto bastante no tribunal, frequento bastante o tribunal, né? Eu até vi questões no seguinte sentido, de que aquele empregado que é o hipersuficiente, que tem... Tô fazendo carinho aqui porque a Adélia chegou, gente. Nossa convidada aqui que tava atrás. Vem, Adélia! Chega mais aqui, cadê você? Cadê ela, gente? Ou vai falando. Vamos falando? Ela eu tava dizendo que existe até pode uma... entrar. Vem cá, Adélia. Aê! Bom dia. Ai, dá licença. Adélia, você estava fazendo falta aqui, porque a gente tava com um caso aqui de direito do consumidor que só você para salvar a gente. Bom, então eis-me aqui. Ó, faz o seguinte, coloca esse microfone, Natália, do lado de cá, porque a ideia aí pega o mesmo microfone. A Adélia fala alto, então nem precisa microfone. Como é que você tá? Seja bem-vinda. Graças a Deus. Trânsito de São Paulo não é fácil, O né? carro pegou fogo. Depois, quando eu passei, eu tirei foto e eu vi. Eu vi. Você sabe que quinta-feira é o dia municipal do acidente de trânsito, né? Sério? Todos os acidentes de trânsito de São Paulo acontecem na quinta-feira. Nossa, gente, olha, eu passei um pouco, mas eis-me aqui. Adélia, site Farfetec. Você já comprou coisa lá no Farfetec? Comprei um Scarpa que tava em promoção. Olha aí, então você vê, chegou alguém fino aqui que comprou no não é que Farfetec. eles fazem uma Tô até com promoção medo bem do valor bacana. dessa Não, promoção. mas me fala uma coisa, tem uma Havaiana lá que custa 500 e poucos reais. E aí alguém compra essa Havaiana. E pode reclamar depois, entrar com processo, falar, achei a mesma Havaiana por 20 reais, 49 no lugar. Eu posso entrar com processo? Eu atuei no Procon, era muito comum aparecer a pessoa assim, olha, eu comprei num lugar e encontrei mais barato. E aí? Mas não existe uma regra na lei que, digamos assim, um tabelamento de preço. Uma vez que você comprou e você não fez a sua pesquisa de preço Problema prévia, seu. infelizmente, é o problema seu. Porque, obviamente, um produto que é vendido, vamos colocar num sistema de loja física, de repente, pelo bairro, já é mais caro. Porque o aluguel ali, também o empreendedor ali, o lojista, o fornecedor, ele já paga um aluguel mais alto. Então, tudo isso muda. Tá. O fato de você escolher, de repente, sei lá, essa loja online, que é uma loja, digamos, de artigos de luxo, vamos colocar assim, a caixa é diferenciada, quando chega para você, você não recebe... É uma experiência, né? Então, na verdade, você compra, tem que fazer um Instagramzinho, tem que fazer um stories. Isso, exatamente. Porque quando chega, eu comprei um único sapato que estava em promoção e quando chegou, realmente eu percebi a diferença. É uma caixa pesada. Então, o produto, ele não vem direto na caixa, igual a Havaianas. Não vai vir na caixa da Havaianas. Vai vir numa super Ela vem caixa. numa caixa maior, vem um laço, vem um cartão. Então, de repente, 500 e poucos reais numa Havaiana é o sonho da pessoa, a coisa mais barata que a pessoa encontrou na Farfetec para ter aquela experiência de ter comprado lá. Então tá tudo bem, paga. Na verdade, assim, quando a gente fala, de repente, de algum público com um poder aquisitivo muito alto, para eles, assim, acaba sendo aquele o preço normal. Nem sabe que o preço correto, digamos assim, o preço de mercado, usual, comum, né? de mercado, seria 10% do valor. Então, entende como aquilo correto. Ou e não seja, existe violação à lei. ou seja, você que comprou essa Havaiana, pega a Havaiana, fica com a Havaiana e vende a caixa. Também, é isso aí. Eu não, se eu tivesse comprado uma Havaiana desse valor, eu iria usar ela os 365 dias do ano. Só para compensar.
Eu iria, ó, vou trabalhar, vou de Havaiana. Vou no shopping, vou de Havaiana. Pra compensar. Você não é advogado da Perla, não, né? Da perna, não. A Adélia é advogada dos famosos, tá? Todos os famosos. O meu sonho é que ela seja minha advogada. Daí, o dia que ela for minha advogada, é porque eu fiquei famoso aqui. Então você já é. Vamos assinar um contrato, porque eu já falei, você é um showman. Adélia, hoje, de manhã, pessoal, vocês sabem, meu passado me condena, tal, tem tudo isso, né, que eu brinco. E aí, hoje de manhã, o pessoal do Bros participaram de um podcast, e aí estavam falando de mim no podcast. Falando, olha, o Afonso foi um finalista, bateu na trave, não sei o que lá. Bom, vamos lá. Produção, eu vou pular aqui pro Tá na Mídia 4, tá? Marido de Perla é preso sob acusação de golpe internacional de 4 bilhões. Gente, 4 bilhões é muito dinheiro. O marido dela foi preso por acusação de golpe bilionário. É investigado por crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos, crime ambiental e... Gente, ele fez tudo também esse homem. Marido da Perla, o empresário Patrick Abrão, foi preso nessa quarta-feira. Segundo as investigações policiais, ele faria parte de uma rede internacional... É negócio de pirâmide, né? Uhum. De 4,1 bilhões, de pelo menos 1,3 milhão de pessoas em 80 países. Nas redes sociais, Abrão divulga informações sobre a Trust Investing, uma rede que prometia ganhos de 20% ao mês em cripto. Gente, essa bomba vai explodir. Já explodiu. Não, mas vai explodir. Mas tem muita gente ainda investindo nisso e acreditando. E eu tenho uma colega que todo dia ela me fala, Afonso, olha, investe nisso. Eu falo, mas você não tá vendo que esse negócio... A cada 15 dias Uma tem uma hora vai notícia de uma explodir. explosão sobre isso. E E a as pessoa pessoas não continua. entendem. Segundo informações antecipadas pelo dia, a empresa foi alvo da Operação La Casa de Papel, feita pela Polícia Federal. E aí? Você investe em cripto, mas... Não, nem tem que investir. Você gastou na Farfetech. Fala aí. Brincadeira. Investe em Havaiana. Melhor. Não, bom, na verdade, assim, eu entendo que, primeiro, eu acho que ele não fica preso. Eu não acredito que ele permaneça detido, até porque consta aí a questão que ele é investigado. Então, eu acho que ele foi detido, mas eu acho que nos próximos dias aí ele já vai ser liberado, pelo pouco que eu acompanho à distância esses casos. E quando a gente fala de uma quadrilha, ainda mais com assim braços internacionais, é um esquema muito grande, então tem várias pessoas envolvidas, o processo ele se torna muito moroso. Eu não acredito numa efetiva condenação, algo assim mais sério. Mas a gente tem o shake dos bitcoins, tá preso. Mas assim, é que o Sheik, no caso do Sheik, ele era, digamos assim, o líder, o mor lá, do esquema. Agora, nesse caso, pelo que eu li, que eu pesquisei, não tive acesso ao processo, mas pelo que eu pesquisei, todo mundo que estava falando sobre isso na internet, ele simplesmente é mais um dessa cadeia da pirâmide. Entendeu? Ele não era, digamos assim, então não é ele que pegou os 4 bilhões, não, ele só tá no esquema dos 4 bilhões. Pirâmide, assim, você entra e você chama alguém. Aí esse alguém chama mais alguém. Então você está fazendo parte do esquema de pirâmide. Mas na verdade, assim, eu acho que a justiça acaba pesando um pouco mais nos que são os organizadores mesmo, digamos, os idealizadores do E você acha que ele está no meio do caminho aí? Ele está no meio do caminho. Ele deve ser uma pessoa chave ali dentro do processo, porém ele não é o dono do negócio. O que acontece? Como ele tem muito contato, inclusive artístico, a esposa dele é famosa, então ele conseguiu colocar muita gente dentro da pirâmide, porque quanto mais acesso você tem, você vai filiando mais pessoas. E pelo que eu entendi, no que eu li, ele simplesmente é essa pessoa que coloca mais gente. É um acelerador. É um acelerador, exatamente isso. Então eu não acredito realmente, digamos, é um escândalo, eu acho que mancha a imagem, inclusive, assim, da Perla em si, porque falam o marido da Perla, ninguém sabia que era ele, né? Porque quando você casa com alguém famoso, você passa a ser o marido de alguém, né? Você perde o nome, né? Identidade. Então, isso é ruim, isso é feio, então, assim, talvez impacte até alguma questão realmente para ela em relação, porque quem trabalha com a imagem é complicado, esse tipo de escândalo, tudo. Então, talvez tenha aí, digamos, alguma consequência para ela em algum contrato de publicidade, alguma coisa assim. Mas na condenação, na prisão, na manutenção disso, eu realmente não acredito, não. Na minha opinião. Não, é isso aí. Vocês iriam. Eu sou do dinheiro no colchão, né? Eu sou muito conservador. Então esse negócio de Bitcoin nunca me atraiu, de verdade. Até tem uma pessoa que eu confio e que já me ofereceu e falou que tem um certo grau de segurança, né?
que existem empresas sérias que fazem isso. Mas assim, eu fico sempre mas quando eles vêm receoso. oferecendo não sei quanto de rentabilidade, a rentabilidade tem que tomar você cuidado, tem né? que Milagre, desconfiar, mas Mas né? tem milagre. Almoço grátis não existe, né? Mas E assim, que é um grau que eles conseguem, porque assim, teve gente que teve. Outro dia estourou. E eu tive um cliente que aconteceu isso, e ele me ligou e falou: o que eu faço? Comprou um carro num leilão sem absolutamente nunca ter visto. Sei lá, entregou 50, 60, 70 mil reais. Só por telefone, por um. O dia que foi pegar o carro, não existe, não existe. Assim, não existe. como é que a pessoa entrega 60, 70 mil reais sem nunca Depois eu ter? te conto. Meu marido já caiu no Depois eu te conto que eu tô numa situação um pouco parecida. É hoje que eu vou descobrir. Façam Ai, meu isso. Gente, eu comprei um barco. Hum. Sem ver também. Ai, pô. Pelo telefone, não sei o que, tal, vi, ele me mostrou filme, mandei uma pessoa lá ver, tal. Você mandou. Não, Mandei, mas sabe lá Deus, né, o que era, né? Eu só rezava pra chegar, sabe, pra dar certo. Chegou, deu tudo certo. Nossa, eu me que arrisco, risco. eu me arrisco, eu sou daquele. Bom, Ai, ai. gente, vocês viram aquele. Adélia, você viu aquele caso lá da idosa que transferiu mais de 200 mil reais pro Johnny Depp, falso? O golpe do amor. O golpe do amor. Sei. A Duda é até advogada da idosa. Sério? A Duda e a Fernanda são advogadas Que legal. então elas saíram em todo lugar, falando do processo, enfim, né? E a questão é a seguinte: aqui nós temos um caso que o banco deve ressarcir mais de 60 mil a idoso vítima de fraude. Um banco deve ressarcir mais de 60 mil retirados de forma fraudulenta de uma conta no idoso. O aposentado recebeu uma ligação de funcionário do banco informando que a conta está sendo usada numa cidade do Rio de Janeiro. Aqui a gente tem uma fraude e tal. Mas até onde vai a responsabilidade do banco em situações como essa? Eu dei uma olhada nesse processo e eu acredito que, em segunda instância, seja reformada essa decisão. Porque quem ligou, igual aí no texto, fala que foi o funcionário do banco, mas não é o funcionário do banco. Na verdade, o que o advogado tenta fazer no processo é colocar que houve um vazamento de dados do idoso, por conta que, digamos assim, a pessoa que ligou sabia todos os dados, não só o telefone, mas sabia os dados da conta e conversou com o idoso, o que deu credibilidade para o idoso acreditar e cair no golpe. Ponto. Então, essa é a tese que o colega defende. Porém, Que culpa tem o banco? teria que comprovar que esse vazamento veio do banco. Porque a LGPD, na verdade, assim, existe todo aí um respaldo em relação à proteção dos dados dos consumidores. Então, para eu chegar e apontar, o banco tal deixou vazar os meus dados e por isso eu caí num golpe, teria que conseguir comprovar esse nexo causal. E não ficou claro para mim isso. Então, eu acredito, igual essa decisão é de Limeira, né, interior de São Paulo, se não me engano, eu acredito que em segunda instância seja reformada essa decisão, porque nesse caso eu não consigo assim fazer uma conexão da real responsabilidade do banco em relação a uma situação que é uma situação Eu delituosa, não é vejo essa crime. ligação. Você já caiu em algum golpe? Eu já. Ah, vai. Já caí num golpe. Como? Eu fui ao médico no hospital, fiz exames, ia chegar eu te mando o boleto para pagar os exames e tal. E me passaram. Bom dia, boa tarde, sou do hospital tal, olha o boleto. Beleza, peguei. Paguei o boleto. Daqui a pouco, tô tranquilona, daqui a pouco vem e falam, começa, olha, a senhora tá devendo, seu nome vai ser negativado. Falei, imagina, vocês são loucos, ainda fui macha, né? Vocês são loucos, imagina, paguei, tá aqui. Não era um boleto falso, a pessoa com logo do hospital, tudo lindo. Mas você concorda você que não nesse processou o caso... hospital? Não. Porque aí tava Aí bem. tem nesse caso, vazamento. Quanto teve tempo vazamento, faz? ninguém Ai, teria faz tempo, como foi ano saber. passado. Mas Não foi Foi muito. quanto tempo? Foi o ano passado, faz um ano. Ah, não. Vamos fazer o processo. Não, mas porcaria. Porcaria. Não Mas, foi. olha, Não, sabe mas não o é que eu porcaria, acho? É não. isso que eu ia falar. Mas é de porcaria em porcaria. É que a gente que trabalha com o direito, a gente pensa o seguinte, tanto trabalho no processo, deixa pra lá. Só que o Que quanto ódio. correto é Quanto? não deixar Não, pra foi lá. porcaria. 300 e pouco. Não, é porcaria, 300 reais. Muita gente é mais diferente. De Vamos 300 em processar. 300 também é lá na minha conta. Mas Isso. Puxa, mais 200 você compra uma Havaiana. Mas eu vou Olha contar lá, olha lá. A Farpetec, o quê? Agora eu vou contar pra vocês. Eu também caí no Depois golpe. vai falar que a Havaiana Fui que é pra Zona cara. Leste passear. Aí tô lá na Zona Leste passear. Não, eu tava no escritório que eu tenho lá na Zona Leste. Aí eu tenho um cartão daqueles de encostar, de aproximação. Sei. Perdi o cartão no meio da rua, sei lá onde eu perdi. Tô chegando aqui, começa. R$38, R$28. Alguém encostando e fazendo compra.
falei, peraí, mas eu não tô Mas você tem um comprando. limite pra isso, né? Pra aproximação. Eu nem sei. Ah. Aí começou... O limite às vezes é, por exemplo, R$200. É, igual o meu, eu coloquei R$200. Então, de Sim. aproximar, é só até Na R$200 feira consegue. ele bloqueia. Quando eu vou na feira, ele bloqueia assim, do tipo, se você seguidamente começa a passar rápido e pré. Eu vou na feira, ele bloqueia. Passou uns R$200, né? No tempo que deu. Até que eu falei, Elaine, eu perdi o cartão, estão comprando. Bloqueamos, né? Beleza, bloqueou, achei que tinha resolvido o problema. Passa um tempo, chega o boleto para pagar esse cartão. O boleto igual do banco, com o mesmo valor da minha fatura, tudo bonitinho, com o logotipo do Banco do Brasil, tal. Só que a minha secretária, na hora que foi pagar, ela percebeu que o número que vinha do código de barras não era o número do banco, era um outro número. Aí aquilo chamou a atenção dela. Foi por isso que ela não pagou o boleto. Nossa, Era a isso. secretária tá de parabéns. Detalhe, Não né? tá? Foi ela que Nossa. pegou o meu, foi ela que descobriu o meu, porque eu mostrei pra ela e falei, mas é do hospital, tá? Ela olhou, não, esse número tá errado, isso aqui não é Ela do viu banco. esse número. Eu falei, eu não acredito. Ela que O meu pegou. ela percebeu assim, porque daí depois a gente pegou Nossa, a eu vou pedir pra fatura ela dar um curso nova pra mim. e a fatura falsa eram idênticas, só que mudava o numerinho que era começava Que aí pelo cai número em do outra banco, conta. caía em outra conta. Mas você não percebeu quando você vai fazer pagamento direto? Pelo menos o aplicativo fala assim pra mim. Você confirma o banco remetente, se você confirma pra onde você tá mandando, ele te faz, as pessoas não reparam isso, ele te faz essa pergunta, confere Mas na hora, se o gente, boleto É. que você tá pagando, porque ele aparece lá, escrito Aparece Itaú, pra Bradesco, Caixa, ele fala, presta atenção nisso, dá uma olhada se você tá mandando pro banco que é o boleto que você tá pagando, senão não paga. Eu também caí num golpe, gente. Olha. conta, vai, eu quero saber dos golpes hoje. Meu filho fez aniversário mês passado e eu falei, bom, vou viajar com ele. Aí eu programei 6 meses antes. Aí eu comprei as passagens para Natal. Eu falei, quero ficar no resort. Aí fui lá, pesquisei e tal, o melhor resort, não sei o que, escolhi o Wish Natal. Ah, eu sei, um muito legal, muito bonito. Aí fui lá no Instagram para olhar as fotos e tal. Aí chamei eles no direct. Tá, comecei a conversar com eles pelo direct e tal, não sei o quê. Aí ele falou, olha, você pode finalizar aqui pelo direct, você pode finalizar pelo site do hotel ou pelo WhatsApp. Aí eu falei, vou finalizar pelo WhatsApp, porque eu gosto sempre de conversar com alguém. Falei, vou conversar, porque eu escolho eu quero quarto virado pra piscina, quero quarto pra dunas, não sei o quê. E aí eu fui pro WhatsApp. Aí fui pro WhatsApp, aí negociei preço, negociei tudo. Aí me passaram o CNPJ do resort para eu poder depositar lá o valor para fazer uma chave Pix, fazer uma transferência para chave Pix lá, não sei o quê, que era um CNPJ. Fiz. Aí recebi no meu e-mail o voucher de confirmação, reserva, o nome de todo mundo certinho, com o logo, tudo. Ai, gente. 6 meses depois, estou eu plena, de chapéu. Você foi, Fui, você lógico. pegou o avião e chegou no Peguei o hotel. avião, cheguei no hotel. Cheguei com as minhas malas. Hotel all inclusive. Vou ficar aqui, vou curtir 7 dias. Gente, não tô acreditando. Aí daqui a pouco eu falei, eu tenho uma reserva. Qual que é o nome da senhora? Adélia Soares. Não tem nenhuma reserva pro seu nome, nós estamos lotados. Eu falei, não, peraí. Eu paguei 6 meses antes, tem algum erro aí, você pode verificar de novo. É Adélia de Jesus Soares. Senhora, não tem nenhuma reserva pra senhora. Fala mais alto que você tá sem microfone. Ah, é? Deixa eu vir pra cá. Ai, não tem nenhuma reserva pra senhora. E eu já comecei a ficar nervosa. Meu marido falou, calma, Adélia. E não sei o que. Eu comecei a chorar, porque eu fiquei tão nervosa. Porque era pro meu filho mais velho, era aniversário dele, ele tava um pouco mais longe, assim. E meu filho é todo tímido. Ele ia falar, mãe, vamos embora daqui. É, Ele deixa não pra tinha lá, percebido. deixa pra lá. Aí, Ele não tinha percebido. ele não tinha O problema percebido. era muito pior. Não tinha lugar nenhum, nem que ela quisesse pagar. Não tinha. Não É. tinha. Não tinha. Aí, eu paguei quase 8 mil reais. Aí eu falei, não. Aí ele falou, olha, o que eu posso fazer pra você é ver uma tarifa do dia, ver se eu consigo um quarto, mas aí no caso seria todos vocês juntos, que eu tinha pego 2 quartos. Sim. Um pra mim, com meu marido, e outro pro meu filho, separado. Não, um quarto pra todos vocês juntos, e aí eu vejo uma diária com um desconto. E a nossa diária hoje tá 2.800, ou seja, 7 dias ia dar muito Você dá o acima dobro. do que eu já tinha pago. Eu falei, não concordo. E aí eu comecei. Concordo. E aí ele falou assim, olha, a nossa rede e vários hotéis aqui de Natal, do Nordeste, estão sofrendo um golpe que as pessoas fecham e, na verdade, tem uma quadrilha aplicando esse golpe. Por dia aparecem aqui de 8 a 15 pessoas com a sua mesma situação, comprovante de depósito, voucher e tal. Assim. Entrei no Instagram, mostrei toda a minha conversa no Instagram. Aí ele falou, então, Esse Instagram é nosso. nosso Instagram é o Wish Resorts.
esse Instagram é o Wish Natal. Só que o logo é idêntico. O número de seguidores é idêntico. Meu Deus. Aí eu falei, mas espera aí. Vocês sabem que está ocorrendo um golpe. Não tem um aviso na página de vocês. Tem um outro Instagram usando o nome que é a marca de vocês. E vocês não fazem nada, por isso existe uma solidariedade aí. Então vocês são responsáveis. Eu vou me hospedar aqui, sim. Não, você não vai. Eu falei, vou. Chamei a polícia. Chamei a polícia. Aí no que eu chamei a polícia, falando no celular, já desesperada, falando, não, eu vou ficar aqui. Meu marido, Adélia, você tá passando vergonha, pelo amor de Deus. Aí meu marido foi lá pro gerente e falou assim pra ele, olha, minha mulher é louca. Minha mulher, ela... Não, mas você não tá errado. Ela chamou a polícia, Absurdo. ela tá super nervosa. Só que tem uma coisa, ela, além de tudo, ela é advogada, ela tem mais de 500 mil de seguidores nas redes sociais e ela vai acabar com vocês. Ela tá falando que ela vai processar, vai não sei o quê, mas vocês não fazem ideia. Aí isso, o cara saiu, aí chegou um CEO da rede toda. Aí ele falou assim, não, isso daí tem acontecido mesmo. Não, a situação não para sei o eles é quê. muito difícil. Eu reconheço. Assim, porque a gente tá, Mas a tem gente vários- estamos sendo vítimas do golpe e tal. Bom, resumindo a história, esse CEO chegou e hospedou, resolveu o meu caso. Aí o policial ainda falou pra mim assim, falou, olha, você teve sorte, porque o seu caso eles resolveram, mas por dia várias pessoas acionaram Não, a polícia imagina, com aqui, prejuízo pro hotel. mas a gente não tem como resolver nada, a gente conduz a pessoa até a delegacia pra fazer Você o boletim fez de o quê? ocorrência. Nada, né? Não tem o que fazer. Eu fui hospedado. Não, Então, assim, eu não tive problema. Só que aí o que eu falei pra eles é que eu entendo que eles precisam tomar uma medida, inclusive pra tirar esse Instagram do ar. Porque quando você tem uma marca registrada, inclusive junto ao Outra NPI, pessoa não pode outra fazer. pessoa não pode criar um Instagram e ficar utilizando ali a marca e ainda aplicando golpe. Porque se eu te mostrar, é idêntico. A página, ela é sim, idêntica. eu sei. É, não, Eu se me recebo de permitir. restaurantes tá acontecendo direto Porque isso. assim, tem muito lugar que vai lá e coloca, olha, estamos passando por um golpe, só temos esta página, e coloca isso. Depois disso, meu marido falou que eles A colocaram. partir Depois do- que eles tiveram que é. me hospedar uma semana lá e ficar no prejuízo. Eu acho que a partir do momento que a marca não faz nada, eu acho ela relativamente conivente. Ah, o problema não é meu. Assim, Não, quem não cair, pode, pelo amor. caiu. Ou então acho Não, que tem que agora ter eu não esses fecho mais avisos. nada via Instagram. E olha, o CNPJ era o Wish, Natal, Criaram um CNPJ. criaram o CNPJ com o nome. Então eu não tinha como duvidar. Na minha cabeça, assim, eu não consegui ver uma possibilidade de não Meu ser Deus. aquilo. Você já passou por algum golpe? Olha só, eu sou um afortunado, viu? Não? Eu nunca caí num golpe, mas assim, é impressionante como a sofisticação para maldade é incrível Falta mesmo, empatia, né? né? Mas assim, as pessoas, eu conheço muitas histórias de pessoas absolutamente esclarecidas e que caíram em golpes assim, que depois, quando você vai ver assim os detalhes, não é o caso da Adélia, o caso da Adélia, eu acho que Olha, qualquer pessoa cairia. Sim, A sem página dúvida. do Mas golpe. quando você vai ver, depois Mentira. conversar, Olha, você continua. descobre. Continua, tá Aí, ativa. Ó, tem stories, ó. Nossa. Tipo de gente hospedada, ó, mostrando os quartos, ó. Que eles vão lá, eles pegam o stories do próprio oficial, entendeu? É o mesmo logo oficial, esse é o do golpe. Aí, inclusive, ele falou, mas é que o Instagram nosso não. jurídico falou que não tem o que fazer, que vai entrar com o processo. Eu falei, então me contrata, porque tem o que fazer. Você tinha resolvido. Eu já teria, Porque Meu, as tem pessoas umas não contas que a gente denunciam, consegue tirar no denunciam. mesmo dia. Exato. Meu Deus. entendeu? Poxa É, vida. ó, continuativa, ó. Aqui, ó. E aí eles bloqueiam os comentários, porque aí, assim, igual eu que tomei golpe, não consigo vir aqui e colocar, gente, toma cuidado, é golpe. Eu tô até pra fazer um vídeo e colocar no meu Instagram alertando isso daqui, que foi recente, eu cheguei de viagem. Mas faz posso falar uma pouco coisa? Eu tempo. não sei vocês, Elton. Eu e a Alessandra aqui estamos passando por isso diariamente, tá? O que acontece? As pessoas pegam, os bandidos pegam o telefone dos nossos clientes na internet. Eu ia falar isso. Entram em contato e falam, olha, liberou 58 mil do processo do senhor aqui do Afonso Paciléu, manda o WhatsApp com a minha foto, não sei o que lá. Uhum. O senhor, mas para eu liberar os 58 mil, o senhor precisa pagar R$1.200 tal, nessa conta. Blá, blá. Eles estão pagando, tá? Acontece Uhum. muito. A gente colocou já, golpe, não aceite, não sei o que lá. Mas Eu acho assim, que as pessoas principalmente caem. a sua área, Só que o área trabalhista, Então, eu todo acho dia, que tá caindo Só que o direto. escritório fez o que você disse. Colocou, olha, cuidado, não vão, Só que tá, não tá, existe uma tá. página nossa, né, que eles fazem. Na verdade, é um WhatsApp. Eles entram com o Uhum. WhatsApp ligando pras pessoas. agora, assim, Com a minha ó, foto. tem gente aqui perguntando valor. Aí eles respondem bonitinho, ó. Você pode identificar valores em nosso site ou WhatsApp pelo link da nossa bio.
Só que aí quando você clica no link, você acha que você está falando com o Ishi Natal, mas você está falando com o golpista. Alguma coisa Adélia, muito faz estranha. Eu vou fazer um bom vídeo falando disso, sobre isso. Você tem que contar É a que sua eu não tive experiência. tempo ainda, Conte mas a eu vou contar. Conte a sua experiência, porque isso é muito Tá aqui, ó, tá importante. ativo. Nossa. Agora imagina, um resort, digamos, de alto padrão. As pessoas investem, aí chega lá no dia e não consegue ficar. Eu tô imaginando você com o chapéu, assim, Não, eu bem plena. discreta. Você bem discreta, calma. Com uma bala de zebra. Já cheguei de maiô e canga, porque eu tinha parado em Pipa, que eu desci em João Pessoa, né? Já cheguei de maiô e canga, meu chapelão desse gigante, tamanho. aquela mala de Sol. zebra. Minha mala de zebra, tipo, aí o cara colocou minhas malas já naquele carrinho, né? Eu pensando, ai, eu vou direto pra piscina. Menino. Foram, acho que pelo menos umas 2 horas de estresse, de choro no balcão. Porque, assim, ele fez o cálculo lá pra eu ficar 7 dias, todo mundo num quarto só, não sei o que, não sei o que lá. Eu iria gastar, acho que era 18 ou 19 mil, uma coisa assim. Você também comprou tipo bitcoins, né? Você comprou por Não, 7, não, por 8. mas Mas eu qualquer não um sabia cairia. que era o Qualquer um preço cairia. errado. Porque, assim, na minha cabeça, quando ela me ok. passou 7.700 e Você alguma falou, coisa, beleza. aí ela falou, não, ela tinha passado um preço de 11, só que ela falou, se você fizer um Pix e pagar à vista, Ah lá. eu consigo te dar um desconto de, acho que 22%, não sei o que, fica 7.800. Então, Na hora. Uau. fiz o Pix na hora, cheguei lá, meu Deus. Nossa, que desespero. E só resolveu o meu caso. Lógico. Entendeu? Porque você falou que você judiação. tinha Ai, seguidores e tal, E tal, tal. exatamente, eles não quiseram a exposição, aí o CEO chegou, aí o CEO todo, acho que ele é pessoa preparada para gestão de crise, né? Então ele chegou já me acalmando. Dona Adélia, toma esse suco. Esse suco aqui é um suco original, natural daqui, da nossa fruta daqui. Se acalma. Iremos resolver seu problema. Nós estamos sendo vítimas. Eu quero que a senhora compreenda. Eu consegui um quarto para a senhora, que é o melhor quarto do resort. O seu filho vai ficar num outro quarto ao lado. Que não sei o que. Então ele já chegou assim, porque eu estava a ponto de invadir um quarto. Eu estava pronta para invadir um quarto. E eles não têm culpa, né? Assim, mais ou menos. Tem, mais ou tem. menos. Porque eu falei. Porque ainda tem aqui, ó. Eu falei assim, se eu entrar com o processo, tudo bem. Se você não me hospedar, tudo bem. Mas você ainda vai ouvir falar meu nome, porque eu vou te processar e eu vou ganhar. Aí o cara, eu sou só funcionário, eu não quero saber. Eu vou processar esse hotel, eu vou acabar com tudo. E eu ia ganhar. Assim, eu não tenho dúvida que eu ganharia. Não, considerando que você mostrou aqui que o negócio tá ativo, que É, ninguém tá fala ativo aqui, ó. nada, né? Aqui, ó, tá Não tá ativo, fácil de tá dar golpe. Mesmo essa É. questão dos idosos, assim, você liga pra pessoa, às vezes num lugar que o banco nem tá perto. Hoje as agências estão diminuindo a quantidade de pessoas. Aí o cara te liga com um monte de informação sua, super perfil. Olha, estão fazendo compras do senhor lá no Rio de Janeiro, veja, blá, blá, blá. A probabilidade de uma pessoa que às vezes nem tem esse contato todo, nem sabe que tá tendo golpe, o que ele escuta de golpe é o que ele vê de vez em quando no jornal. A probabilidade de cair é muito grande. Ontem teve um negócio da Caixa. Não sei se vocês viram uma história da Caixa, que a Caixa devolveu. A Não. senhora entrou na agência do banco, veio uma pessoa de colete, identificado, bonitinho, e começou a ajudar ela a fazer uma coisa e outra. Ela botou o cartão na bolsa e foi embora. Então ela foi ajudada por um funcionário da Caixa. Quando ela chegou em casa, sei lá, depois Não era o ela cartão viu dela. que o cartão não era o dela e o cara tinha pego 15 mil reais. Peraí, ela estava dentro das dependências da Caixa. Aí tem responsabilidade Não tem total. o que discutir. Eu não consigo Tem que imaginar um ponto de discussão nesse caso. Meu Deus. É. Pergunta que chegou pra gente aqui. Doutor Afonso, eu tive meu chip clonado. Cabe indenização de operadora? Uma coisa que eu quero esclarecer pra vocês, tá acontecendo direto. As pessoas falam, gente, eu tive meu chip clonado. E na verdade você não teve teu chip clonado. Na verdade uma pessoa pegou um outro chip, colocou um outro número, colocou a sua foto e sai mandando mensagem pros seus contatos. Eu só não sei como é que as pessoas têm os contatos da pessoa, né? Isso é uma Olha, questão. uma vez aconteceu isso comigo, mas assim, eu acabei caindo. Eu recebi uma mensagem e eu cliquei, aí conforme você clica no link, aí ele consegue ter acesso a todos os seus contatos. No Foi. link. Então, assim, foi por um link. Hoje em dia eu não clico em link nenhum. Ah, vou fazer meu aniversário, não sei o que, clica no link pra entrar no grupo. Não. Primeiro eu ligo. Tá, mas nesse caso aqui, sério. tive meu chip clonado. Cabe indenização da operadora? Se for clonado de verdade. Olha, tem que comprovar, eu acho que foi culpa, digamos, houve aí, digamos, a participação da operadora, porque, infelizmente, o crime, ele existe, ele tá aí, a operadora, ela não tem que arcar por uma parte
da criminalidade da sociedade, entendeu? Olha só o que aconteceu esses dias com uma amiga minha, a doutora Henriette. A doutora Henriette é advogada, é influencer, tem aí os seguidores da Adélia, aí mais de 500 mil também. E ela faz, assim, lá os vídeos dela, né? E o que aconteceu? Foram na operadora dela e pediram como chama aquela transferência? Tem um nome. Portabilidade? Portabilidade. Pediram a portabilidade do número dela. De uma hora para outra, o número do celular dela foi desativado. O cara entrou no Instagram, pediu que mandasse por SMS. Ui. Caiu o SMS aonde? No celular do outro e não mais no Aqui dela. o celular dela, E aconteceu Instagram. isso. Aí foi pro dela. Aí pegou o Instagram dela e começou. Tô vendendo as coisas, aquelas coisas. E imagina, né, uma pessoa influente vendendo isso. Ela disse que o que teve de gente que caiu foi absurdo. Porque foi 2 semanas, eu ali sofrendo, vendo aquilo ali. E eu, né, Nossa, ela demorou 2 semanas. 2 semanas para conseguir. E aí o que ela voltou para as redes sociais e falou: pessoal, quem teve prejuízo, me mande o boleto, me mande a comprovação, me mande tudo. Por quê? Porque aqui o processo não é contra o Instagram, e sim contra a operadora que permitiu uma portabilidade que não foi feita por mim. Não fui eu que pedi a portabilidade. Então, a partir da hora que fizeram a portabilidade para dar esse golpe, ela tem responsabilidade para ressarcir todas as pessoas que tiveram prejuízo. Eu vou fazer os processos, todos vocês, manda aqui. Gente. E ela tá fazendo, eu não sei como é que tá a história. Eu atendi uma dentista também, que ela é influenciadora, tem milhões de seguidores, atende aí os famosos e tal. E foi exatamente isso. Só que o dela, com 24 horas, a gente conseguiu recuperar a conta, então o prejuízo foi menor. Anunciaram iPhone, anunciaram geladeira, Isso. anunciaram um monte de coisa. O dela Mas o tava no negócio prejuízo do foi Pix. menor. Não sei o que lá do Pix. É. Faz um Pix que você ganha o Pix em dobro, não sei o que lá. E as pessoas falam. É, Meu então, Deus, isso que eu queria né? entender, porque tá tão manjado já que a pessoa tá vendendo. Mas, Nath, as E pessoas é- são muito ruins. é. As pessoas são muito. Pensa, ó, a gente aqui, somos esclarecidos, Eu estudados. não caí no golpe do... Caiu no golpe do Golpe. outro negócio, eu caí no outro. Eu caí no do WhatsApp. Não, eles são um muito dia desses. convincentes. Clonaram meu WhatsApp porque eu passei o muito número. desconfiado. Olha, É. o senhor tem que passar 4 números que eu tô mandando agora. Eu, 4, 3, 2, 1. Quando eu fiz eu falei, nossa, Ai, não, Ai, foi. Comigo foi assim. eu fiz. Eu já caí nesse também. É que É eu fico tão perfil, no perfil. automático, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, então de repente, ó, preciso. Ah, chegou sim, o código tá aqui e tal. Aí deu. Então foi assim que eu fiz. Eu comecei a engolir seco. Só que o meu era 2 etapas. Aquele negócio em 2 Isso, etapas. isso. Então eu passei, mas o cara não conseguiu 100%, sabe? Nossa. Então só desativou o meu, mas não ativou no dele. Entendi. Então, graças a Deus, eu tive menos dor de cabeça. Que é uma boa dica, né? Fazer essa história do Instagram por 2 etapas. De 2 etapas salva a nossa importante, vida, salva a viu? nossa vida. Não, o Instagram e também o WhatsApp dá pra fazer isso, né? Acho que o WhatsApp tem. É bom, Agora dá pra é você bom fazer fazer. também em 2 etapas. Não, É. tem que ser, porque Pra senão... você não ficar tão fácil, né? É. Porque igual essa história que estão roubando muito celular pra poder fazer o Pix. E eu ficava pensando, gente, quando eu vou fazer um Pix, tem leitura facial, como que eles conseguem? Aí por curiosidade, eu entrei no YouTube e Leitura assisti facial um vídeo. aonde? Ah, Dependendo do na minha celular. conta, tipo, eu tenho uma conta no Bradesco. Quando eu vou fazer um Pix, pra entrar na minha conta, ele lê o rosto. Ah, o meu não? Mas precisa dar senha, então. Sim. Ah, tá. Ou uma coisa ou Meu outra. É que dedo, no meu né? caso, eu preferia a leitura facial. Aí eu falei, meu, como que eles conseguem? Porque eles não sabem a senha. E eles não estão com o meu rosto. Aí entrei no YouTube e aí eu vi um policial lá explicando que eles usam as fotos do próprio... Meu Deus. Porque ele tá com o seu celular na mão. Então ele tá ali no banco, ele tem as fotos. Então ele espelha a sua foto e ele consegue desbloquear a conta e fazer os Pix. Caramba, então a leitura facial não adianta também, né? É A porque gente espelha, pensa que né? Olha aí. pois é, que Porque coisa. eu fiquei pensando, falei, gente, como que ele consegue fazer tanto Ah, gente, Pix é muito assim? golpe, Ah, pelo amor de Maria. Eu Deus. tive um amigo que estava aqui perto da Paulista, falando no celular, um rapaz de bicicleta pegou, passou, levou o celular dele Tá e fez desbloqueado. 60 mil em Pix. Aí a gente ingressou com o processo porque ele Vocês tinha um estão me limite fazendo de passar Pix mal. menor. Mais tarde eu ligo pra você, pra falar se tá tudo bem. Juiz determina que plano cubra medicamento para tratamento de câncer. A operadora arcará com as despesas referentes ao medicamento Neulastin sob pena multa diária de R$1.000. Em caráter liminar, o juiz de direito Caramuru Afonso Francisco, da 18ª Vara Civil de São Paulo, determinou que o plano de saúde cumpra todas as despesas decorrentes do uso de medicamento Neulastin. Segundo o magistrado, não se vislumbra respaldo jurídico para a negativa da cobertura. Consta dos autos que uma paciente teve a cobertura do medicamento negado pela operadora, o qual é utilizado para tratamento de câncer. Na decisão, o juiz declarou que, em razão de iminente risco de vida da mulher, não há justificativa para a negativa da cobertura do medicamento. Assim, todas as despesas decorrentes do uso de medicamento Neulastin deverão ser custeadas pelo plano de saúde.
Bom, isso aqui é uma coisa que eu acho que é muito frequente, né? A gente tem visto bastante essas clássico, questões, né? E Verdade. que bom que nesse caso aqui houve. Mas eu acho que a maioria é deferido, Adélia. Você que faz bastante. A maior parte já é um entendimento jurisprudencial, assim, a nível nacional Se mesmo. precisa do remédio, tem que dar remédio. Inclusive, existia uma tese de tratamentos experimentais que as operadoras dos planos de saúde usavam muito para poder negar. Falar, mas é um tratamento experimental. Só que hoje a jurisprudência já entende que, ainda que seja um tratamento experimental, mas que o médico tenha sido, que a pessoa técnica para receitar, a operadora tem que arcar sim. Até cloroquina sindicar tem que. Cloroquina, mesmo aquele tratamento com maconha, vira e mexe, sai alguma matéria, mas foi autorizado canabidiol, não sei o quê. Consegue, o plano ele tem que arcar sim. Tem que arcar, não vai ter jeito nisso, né? Perguntinha que chegou aqui, doutor Afonso. Fui amante de um cara por 4 anos, e fiquei sem trabalhar porque ele me ajudava com os custos e insistia para que eu ficasse em casa. Agora ele decidiu terminar e eu estou sem emprego. Posso pedir que ele pague algum Posso tipo cantar de pra ela? pensão? Amante não tem lar, amante nunca vai casar. Mas olha. Se bem que a jurisprudência hoje em dia já não é mais assim. Eu já vi um né? negócio de que, pensa, ela largou tudo pra ficar com o cara. Ela vai ter que realmente, acho que ela precisa primeiro comprovar uma união estável. Ela precisa comprovar uma união estável, porque para ela ter direito a algum tipo de pensão, ela tem que comprovar uma união estável. É difícil você comprovar uma união estável com uma pessoa que tem uma união, né? A jurisprudência está caminhando para uma ideia de dependência econômica, né? Que é até menor do que a união estável. Desculpa, você que mandou a pergunta pra gente, ok, não tem nada a ver com a relação de vocês. Mas assim, se começar que as amantes terem direito à união estável, à pensão, o que vai ser isso? É só o cara não ter amante, era isso que eu ia falar pra ele, eu não entendi. Eu não estou entendendo a sua preocupação. Não tem que ter amante, não, também eu acho que o problema é que as pessoas... Não, mas daí vai... As amantes têm direito agora à pensão. Mas na minha visão, as pessoas não estão querendo assumir o risco das atitudes que elas tomam. Então, assim, eu faço algo... Agora que eu tô pensando que eu tava falando. Que existe um risco, né? O direito fala que você vai dar o dinheiro para quem é casado, para quem tem união estável, comprovada, etc e tal. Você quer criar uma figura nova e tudo que acontece quer se socorrer do judiciário. Eu chamo de dolo eventual. Ser amante, parar de trabalhar, parece que você tá fazendo tudo. Você assumiu o risco. Opa, culpa exclusiva da amante. Afonso, eu sou o feminista da mesa hoje. Mas eu Ela tem direito, a jurisprudência está dizendo que hoje em não dia, é mais assim. Eu concordo. Com as decisões que nós temos acompanhado, pelo menos compensa tentar. Mas é muita baixaria. É que não, eu nem acho que é baixaria. Baixaria ter amante, Afonso. Não, eu também acho, então, mas mas é um pior que o outro aqui, né? A gente tá falando do pior e o pior ainda. Eu acho que as pessoas têm que começar também a ter um pouco mais de responsabilidade. Pensa que você é casada. Não, eu mato. Seu marido tem uma amante, ela entra, separou da amante, ela entra com uma união estável querendo pensão dele. O que você faz? Eu mato os dois. Não dá, gente. Tem um criminalista aqui já me ajuda. É muito louco. Ai. O mundo tá perdido. Como diria o grande Roberto Carlos, amada amante. Peraí, gente, agora eu me perdi aqui. Produção, eu vou voltar para os Enrola 4 agora aqui, tá? Doutor Afonso, tá na mídia 5, desculpa. Hoje eu fiz uma zona aqui com o negócio. O STF nega aborto a mulher grávida de gêmeos siameses sem chances de sobrevivência. Nossa, eu não... Para médicos, o prolongamento da gestação colocaria em risco a saúde da gestante. Segunda turma formou maioria contra. O juiz de primeira instância reuniu histórias bem-sucedidas de sobrevivência de gêmeos siameses para indicar que não existiam provas definitivas sobre a inviabilidade do feto. A segunda turma, o Tribunal Federal, negou o pedido de uma mulher gestante de gêmeos siameses para interromper a gravidez. Segundo os médicos, os fetos não têm chance de sobreviver fora do útero e o prolongamento da gestação gera risco de morte à mulher. A mulher, que atravessa o 6º mês de geração, já havia tido seu apelo negado pelo TJ do Estado do Rio Grande do Sul e pelo Supremo Tribunal de Justiça. O juiz de primeira instância reuniu histórias bem-sucedidas sobre... Eu fiquei indignada com né? isso. Você não pode ter... Porque o médico fala, inclusive, do risco à mãe.
Porque todas as vezes que existe um risco para a mãe, ela pode interromper a gestação. Eu não consegui entender o embasamento, qual que foi a linha de raciocínio. Porque existe uma expectativa, pelo que nós conhecemos, que pode ser que essas crianças sobrevivam, tem cirurgia, que podem separá-las futuramente. Tá, mas o médico tá falando que tem risco para a mãe. Agora, Elton, E chegar no STF e manter. E em casos como esse, não haveria a necessidade, por exemplo, como na Justiça do Trabalho, tá? Eu não atuo, mas na Justiça do Trabalho, por exemplo, vem o perito, que vai dizer se é ou se não é. Então, como é que aqui juízes, né, desembargadores, enfim, aqui, atestam alguma coisa que eles não têm a Capacidade competência técnica. Eles não de todo- sabem se vai viver ou se não vai, se vai morrer a mãe, se não vai. Agora, na verdade, o correto seria trazer aí, preciso ter uma auxílio, opinião técnica, né? Já tem uma opinião técnica que é médica, mas aí inclusive, talvez seja da né? parte, né? A parte trouxe. Ok, mas sim, é verdade. Agora, aquela história, né? Eu acho que é muito mais uma questão conceitual, provavelmente, não vi essa decisão, mas acho que é muito mais uma questão conceitual do que uma questão técnica aqui. E eu acho muito ruim isso, porque a gente está discutindo isso agora por força da política e por força das campanhas eleitorais. Então, esse tema do aborto voltou de uma maneira muito gritante. E as pessoas estão discutindo isso nos extremos, né? As pessoas estão discutindo isso, mas eu sou a favor do aborto, eu não sou a favor do aborto, sempre sem olhar as nuances das situações, né? E isso é muito ruim, porque esse é o típico caso de uma situação em que o aborto está permitido. Aqui, na verdade, é um aborto médico, é um aborto mais do que legal, é um aborto necessário, né? E essa discussão eu acho que só prejudica. Eu acho que realmente é muito mais uma questão conceitual dessa decisão. E como o juiz, por exemplo, claro, ele pode diligenciar, como você deu o exemplo, para pedir uma perícia, mas aí o CPC diz que ele também não está adstrito ao laudo, né? Ou seja, vai chegar uma perícia lá, vai dizer, não, o que o médico falou está tudo certo, mas mesmo assim, Eu não concordo. eu entendo que não, porque existe uma possibilidade, uma probabilidade. É muito difícil. Eu não acho que seja o problema aqui o risco de morte da paciente. Se a gente for pensar, ela tem uma gestação de gêmeos. Não, acho que não tem o risco de morte. Vamos pensar só porque o gêmeo é siamês, o que muda para a gestação? Tá? Como leigo na medicina. Mas eu acho que o problema não é esse. Eu acho que talvez a justificativa aqui pode ter dado errada. Né? Não é a morte dela que era o problema, assim, e sim aqui que as crianças não têm chance de terem uma vida. É uma outra questão. Entendi. Mas é que o entendimento dos ministros foi de que existem... Eles nem falaram da não da existe história. provas definitivas sobre a inviabilidade do feto. Isso, então a justificativa, segundo a notícia, não é sobre a possibilidade dela virar óbito ou não, mas sim de que as sobre a vida das crianças crianças. podem sobreviver. Entendeu? Agora, lógico que aqui você tem que ter um Ministério Público alguma coisa, não dá para um juiz simplesmente você provocar e o juiz fala, não, Claro, falar eu entendo diferente, ponto, acabou. Claro. Muito provavelmente você teve um Ministério Público aqui. E chegou no STF contra- confirmando a decisão anterior, entendeu? Então, assim, eu acho que alguma coisa nesse processo ficou claro que existe a possibilidade, sim, dessas crianças nascerem, serem separadas e ter vida normal. É que eu não sei se elas eram. Se a mesa não é. Você vê essa aqui grudadinha, né? Eu acho que é grudadinha. A cabeça, que só as duas Tem cabecinhas. vezes que É, divide é, mesmo. é. Não Pode ter necessariamente vários na casos, cabeça. né? Não é só a Não cabeça. necessariamente Pode na ter, cabeça. Pode ser no que... corpo, costa. É que assim, nós tivemos uma notícia recente de uma situação de separação muito bem sucedida, inclusive de crânio mesmo, né? Mas há sofrimento nessa Eu vi, assim, eu vi é muito passando difícil, é pra muito trás, difícil. Dar banho, vestir, fazer aniversário, sempre eles deitadinhos. Como eu falei, né, na questão conceitual, que eu acho que a sociedade tem que discutir, e tem que discutir isso de uma maneira muito séria. Na questão conceitual também precisa ter um esclarecimento maior sobre essa questão, porque é uma decisão dos pais ou não é uma decisão dos pais? Aí que tá. O pai também não Então, pode essa é ter o uma poder questão. de decidir numa situação dessa. O futuro Não, mas dele. aí, nesse caso, o direito à vida se pressupõe a sua decisão. Sua decisão era antes. Mas é usando por conta do camisinha. conceito que está mas a vigente, partir né? da hora que você tem um problema, de problema fato. grave. Mas assim, se aquela vida existe possibilidade daquela vida sobreexistir, você não pode simplesmente decidir Eu que não sei, quer. mas Não é o sim. momento de você falar, eu não quero mais. Não, mas deveria, nesse caso, assim, poxa, a gente não sabe o que vai acontecer ali. Mas aí a gente volta para aquela ideologia assim, exatamente. Quando que é a concepção da vida, ou retirar ou não, sempre vai voltar para isso. Os Porque direitos nasce tudo. eu acho assim, ou você aceita o aborto, ou você não aceita o aborto. Não interessa Não, mas se... a gente tá num caso que não é um aborto normal, é uma situação atípica.
Uma criança Entendo, ser a mas mesma, assim, criança ser a mesma, sim. entendeu? Como é que você tem uma criança ser mesma, né? A dificuldade que é isso, né? De saúde para essas Por crianças. isso que a discussão Só que precisa ser elas mais estão ampla. vivas. Né? Então, mas diz que não vai sobreviver, tá dizendo aqui. Não, eles justamente eles A fundamentam justificativa que deles é- tem chance Queria de acompanhar sobreviver. esse caso, né? A gente ia acompanhar para saber se as crianças nasceram. Não, e né? volta a dizer, né? A questão conceitual tem que ser debatida mesmo, porque o que acaba acontecendo? O judiciário fica engessado. Porque realmente, se a O que gente levar em fazer? consideração o conceito de que a vida é mais importante, E assim, tem um lance, desculpa, o vai ser judiciário sempre vai lá assim. e fala, tá bom, aborta. As notícias vão fazer o quê? STF libera o Autoriza aborto. Então, às vezes, é tão mais político. O que tá A meio decisão é mais errado política. é que a decisão hoje é dada. Isso a gente tem que tomar muito medo. Hoje, o judiciário, muitas vezes, em questões midiáticas, resolve. Não de fato, né? Pelo que vai fazer direito. bem Claro. aquilo, pelo direito, ou pela justiça com aquelas duas partes, mas com o que a mídia vai colocar de alguma forma e Se aquilo bem vai que a mídia impactar. hoje em dia não tá podendo colocar o que quer, o que pensa, né? Porque tem uma questão aí hoje que a gente tá até em alta aí falando da questão de censura essa semana aqui, né? Então também é um outro ponto importante aí de se analisar, mas não vamos entrar nesse mérito porque o buraco é mais embaixo. Mas é isso, pessoal. Eu acho que assim, foi muito bom, muito esclarecedor tudo que nós passamos aqui hoje. Esse time estava sensacional. Hoje foi a primeira vez que nós gravamos aí 5 pessoas. Que daí a Adélia ia atrasar. Falei, Ale, vem aqui com a Vamos, gente. e eu tô Ai, tímida, Ale, meu Deus. obrigado, Ale, obrigado. E aí eu falei, não, mas tem que a Adélia vai entrar aqui. Deu Foi certo. muito No bem, final foi deu muito certo. Imagina, eu sou muito tímida, sou muito Ah, tímida. é nada, vai. Você vai precisar fazer o processo aí contra o Não, hospital. tá Lógico. bom. Vamos pensar, Bora vamos fazer. pensar. Não, vamos fazer. Ale, não tem Garanta como. a sua Havaiana do futuro. Ah lá, Partec, que é Não, isso? mas é que aí nesse caso, uma vez que você ingressa com essa ação, você não vai pedir só os 300, obviamente. Você pede ali, você tenta, de repente, verificar tudo que isso causou, né? Causou uma frustração, você Sim. foi cobrado indevidamente. Sim, isso é verdade. Ah, mas eu sou a favor de até de R$5 indevidamente, porque senão fica fácil ganhar dinheiro. É, o Se silêncio, você né? tem uma gama de Por que que a gente pessoas tem que ficar vão em depositar silêncio, R$5 na sua conta, Aí, ó. estão fazendo uma verificação do seu cartão. Eles estão querendo dizer Me que você vai dar um debita upgrade de 4,50. Havaiana Olá. para pedir a Mastermind. A Mastermind já Bora lá, de Vocês são Mastermind. terríveis. Gente, obrigado, Ale. Beijão, viu? Você Obrigada, foi eu, sensacional. imagina. Obrigado. Hoje a gente nem usou martelo. Ai, Ah, meu não, Deus. então eu vou usar. A buzina. Usei. Elton, obrigado pela sua Imagina, foi um participação. prazer. Valeu. Muito Obrigado bom ter mesmo. você aqui com a gente. Natália. Querido, Obrigado, muito viu? obrigada. Curtiu? viu? Ó, Foi super, bom, não é? vamos fazer mais. Bate-papo. E você, Adélia, chegou tarde, mas deu. Ai, Mas, obrigada, mas- desculpa, gente. mas Imagina. abrilhantou o programa Ai, hoje aqui com as obrigada. suas histórias aí. Esse caso do Isso, Will, eu- você precisa. Esse daqui Deu uma é dica o importante. verdadeiro. Mostra aí para as pessoas, ó, para eles verem. É igual. Ó, Ai, dá pra eu ver? queria chegar Dá mais pertinho. Ô, Afonso, vê se você consegue colocar ele bem na ó, lente. pessoal, aqui, ó. É, agora apareceu. Ó, esse é o falso. Não, esse é o verdadeiro. Não, Ah, é verdade. meu Deus. É que é muito É o parecido. verdadeiro. É que é o mesmo logo. É o mesmo logo, entendi. Aí tem 157 mil, outro tem 11. Isso, exatamente. É. Mas Wish, as fotos, Wish. os itens Cuida, estão Wish. iguais, ó. É tudo igual. Então, assim, É. pra você cair, cai Cuida fácil. disso. Não tem uma foto de você chegando no hotel de chapéu, tiraram? Ah, o Ale tirou, vai. Acho que ele tirou. Não, tem que mostrar. Eu quero ver essa foto. Aí, você tava Ai, com uma gente, cara desse. Na hora que eu cheguei, eu tava feliz. Pronta pra ir pra piscina. Mas depois que deu todo o B.O., você tinha que imaginar a minha cara lá. Imagino. Pronta pra descer o barraco Eu no lugar. Gente, obrigado pela participação de todos vocês. É sempre muito bom tê-los aqui com a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição. É muito importante que você faça a sua inscrição. E aí, sempre que tiver um vídeo novo, você recebe notificações aí. Se você gostou do programa de hoje, que bom, você já curte aqui agora e também compartilha. Se você não gostou, curte também, mas também compartilha com aquelas pessoas que você não gosta muito, com seus inimigos, né? Manda pra todo mundo aí. O importante é chegar esse conteúdo na mão de todo mundo, valeu? Obrigado, valeu pela participação de vocês, é sempre muito bom. Vamos pro nosso brinde aqui hoje. Adélia, você comigo aqui ó, hoje, porque a gente tem 4 canecas. Vai. Segura aqui comigo. Aê! Tchim, tchim! Tchim, tchim.